Meu nome é Givaneide e eu inicialmente, quando eu era, me apaixonei pelos livros. Não tinha muito contato com a tradição oral. Me apaixonei pelos livros porque eu entrei na escola com 6 anos e meio e aí eu me alfabetizei. E quando foi no outro ano eu tive que me matricular no primeiro ano de novo, porque já tinha 7 anos ainda, não podia ir para o segundo ano. Aí a professora fazia o quê? Me colocava na biblioteca e eu lia os livros da biblioteca inteira. Porque eu não tinha, ela não tinha o que fazer comigo, e eu era conversadeira. E aí era difícil para ela, ela me colocava na biblioteca, viu que deu certo e me deixava lá. A minha tradição, nas histórias da tradição oral, quando eu conheci Fátima, Thelma, Adilma, Nailde, que nós formamos o grupo Rana, e aí eu fui ter mais contato com as histórias da tradição oral, e sou apaixonada por elas até hoje. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou Elaine e nasci e vivo no Rio hoje, Rio de Janeiro, mas estive em alguns lugares. E vou falar primeiro que a minha formação foi em artes, como atriz e arte educadora, mas a vida me levou para outros lados, né? E entre essas coisas, principalmente a questão da baixa visão, onde eu entrei, enfim, lá pela quase 30 anos. E aí, durante a pandemia, eu fiz a pós-graduação com a Maristela e o William, e foi um reencontro. Eu venho me reencontrando com a arte através da audiodescrição e da contação de histórias. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente nós perdemos o Celso, que foi nosso professor, né? E aí eu me lembrei de um trabalho que eu fiz numa das disciplinas com ele, que foi sobre os sentidos, né? Educação dos sentidos. E era uma história autoral. Eu gosto de escrever, escrevo desde que aprendi a escrever. E eu fiz uma história chamada As Feições da Afeição, porque era para a gente justamente falar sobre essa pessoa que nos colocou no mundo da contação. E aí todo mundo falando sobre avós. A minha avó era a pessoa que me contava as fofocas, as coisas da família, as histórias de verdade da família, né? Eu ficava sabendo de tudo e até registrava e tal. Mas a minha tia-avó era essa pessoa com quem eu morei com os meus pais por 2 anos, na beira do Rio São Francisco, nas terras caetés, né? Nas belas alagoas, ouvindo durante a noite aquelas histórias que ela contava de assombração, de fantasias, E ontem, gente, foi um resgate, quando a gente estava ali ouvindo, eu ouvi e agora eu conto. E eu até ia contar, mas fiquei tão inebriada ouvindo, porque me remontou a esse momento em que eu ficava deitada nas esteiras, na beira do São Francisco. Gente, eu estou ouvindo um barulho, já vou passar então, tá bom? É isso. Viu, Elaine? Se ela distrair, tava gostando do barulhinho. Acabou? Ela só usou o tempo mesmo. Já passou. Já pegou o Não, senhora, que eu preciso do seu tempo. Ó, conta agora. Bom dia. Eu sou Ivani, nascida e criada na cidade de São Paulo, na capital, mas com muitas vivências nos interiores, por aí. Eu venho de uma família muito grande. Meu pai, 13 irmãos. Minha mãe, 11 irmãos. Então, muitos tios e muitos primos. Não tinha televisão, afinal, né? Pois é. E as minhas sementes, elas estão tanto no solo aí, fértil, do Nordeste, que eu sou filha de pernambucano, de Serra Talhada, terra de Lampião, e também do interior de São Paulo, por isso que às vezes eu falo porta, sabe? Porque é isso. E eu tenho muitas recordações que em ambas as famílias
essa descrição que a Marli trouxe de chão de terra batida, muitas vezes lampião ou fogueira, todo mundo ali escutando caos de assombração, caos de onça, caos de, né? Assim, lobisomem. Então, eu sempre ouvi muitas histórias. Morro de medo, não conto caos de assombração, mas eu amo ouvir, amava e amo ouvir. Então, mas também sempre fui uma criança muito leitora, sempre, mas não tinha livro em casa. E aí eu me encontrei com as bibliotecas e assim a gente vai se alimentando de história. E aí nasce o desejo de partilhar. Uhul! Gente, meu nome é Leila Miguel Salgado. O Lemis aqui é um codinome, é a primeira sílaba de cada nome, tá? Lemisa. Então, eu estou explicando. Nascida e criada no Rio de Janeiro. Tá? Mora há muito tempo em Brasília, então a gente já se considera brasiliense, né? A minha raiz está no chão da escola também, tá? Com grupos desde 10 anos de idade, 11 anos, trabalhando com outros colegas, contando histórias, brincando, tudo. Então ela está bem Eu até gostei daquele pedacinho que somos feitos de retalhos, né? Vocês viram? Eu tenho um retalho dela, eu tenho de cada um aqui. Biblioteca, cansei de biblioteca, né? Gostei e ali fiquei na biblioteca. E uma raiz que eu não posso deixar de citar, uma professora, Rio de Janeiro, Cirlei Soares Moreira, o nome todo, porque ela marcou nesse sentido de saraus. Então prepara com os colegas. E eu já ia com as almofadas no chão, a esteira, preparar tudo isso. Isso marcou muito. E daí para frente, né, fui a professora contadora de histórias. E outro momento marcante foi a associação Viva e Deixe Viver. Tá? É eu? Já está me filmando. Gente, eu sou lindo, olha. Tá me filmando. Posso? Vou começar por agora. Me envolvi com a contação de histórias ao me ver envolvido. Entendeu? Mas desde criança eu fui sempre amante, apaixonado pelos livros, li demais, piolho de biblioteca. E gostava de criar as minhas histórias. Como professor de educação física, todas as minhas aulas eram de história. Eu ia fantasiado. A última fantasia minha foi de Homem-Aranha, só que me chamaram de o Homem-Aranha grávido. Não sei porquê, entendeu? Mas fica aí. Aí o que mais me aproximou da contação de histórias foi a convivência com os amigos das histórias, que nós tivemos a gratidão de conhecer Maristela Reis e William Papa, entendeu? E a gente conviveu. E também na associação, aqui ó, Viva e Deixe Viver. Nós contamos histórias para as crianças em ambiente hospitalar. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você contar ali e você ver o sorriso naquele que só tem à sua frente tristeza. Aí, tanto que quando eu termino a contação de história, eu pergunto assim, e eles gostaram? Eu falo assim, olha, eu estou pouco lixando se vocês gostaram, eu adorei, eu estou saindo daqui leve, entendeu? Eu sei que é um egoísmo, mas para mostrar o sentimento que eu tenho de ver no rostinho daquelas crianças ali, e muitas vezes crianças que não vão voltar mais. A gente sabe que estão em estado terminal, estão entubados, estão aquilo tudo, mas você vê um fiozinho de lágrima correndo no olho, às vezes uma mexida nos lábios, e não tem nada mais gratificante do que isso. E hoje adoro contar histórias, até porque se eu não adorar eu perco a mulher, então